Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifânios Podcast. Aqui você já sabe, o lugar onde, no tempo de um cafezinho, a gente fala sobre temas variados em busca de poderosas epifanias. Como sempre, conta aqui com a presença do Júlio César. Fala, Júlio! Olá, Matheus. Olá, Felipe. A gente vai falar já já. Olá, pessoal. Que bom estar com vocês novamente. E hoje, como o Júlio já antecipou, a gente tem uma presença mais do que especial aqui, um parceiraço nosso, além de ser uma fera na área, Felipe Zuccoli. Bem-vindo, Felipe! Muito obrigado, prazer estar aqui, muito honrado pelo convite. Obrigado, Matheus, Júlio. Muito bom. E, gente, olha, eu fiz bastante café, como vocês podem ver aqui. Inclusive, eu adoro tomar café no copinho, né? E eu acho que talvez não fosse nem o suficiente para a gente conseguir falar de um tema tão legal quanto esse, que no caso é por trás da gestão global de projetos. Então, liderar mesmo equipes multiculturais ao sucesso. Essa é total a área do Felipe. Eu achei maravilhoso quando ele trouxe esse tema para a gente, porque eu acho que é o tipo de tema que ele é multifacetário, e dependendo da tua casa, assim, da sua origem, se é de tecnologia, se é de comunicação, marketing, você encara desafios que eles são super específicos e que acaba sendo difícil, portanto, de você ter um playbook geral de como fazer esse tipo de trabalho, né, Felipe? Então, o empirismo aí conta muito. E para aproveitar isso, eu queria dizer qual que é a tua origem, né? Da onde você veio, Felipe? Como que surgiu essa sua estrada toda, fazendo o passado, presente? E daí o futuro indo junto. Por onde o universo te colocou, né? Não, legal, vou falar rapidamente aqui, né? Eu sou formado em engenharia de produção, né? Eu tive a oportunidade de, antes de fazer faculdade, com 16 anos, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Passei um ano cursando o high school deles. E foi um aprendizado muito interessante, porque eu fiquei na casa de uma família, e com isso eu já comecei a criar aquela paixão aí por conhecer coisas diferentes, né? Culturas, pessoas. Pois bem, continuei, né, a vida, voltei pro Brasil, comecei a faculdade e trabalhei na área industrial, só que eu já vi que não era para mim. Quando acabou, eu já entrei diretamente na área de projetos, onde eu já comecei aí a ter experiências e projetos com recursos distribuídos. Eram projetos brasileiros, mas, né, distribuídos em diversos estados e cidades aí. Depois de um tempo, eu passei para a IBM, acho que foi 2 anos, e aí eu já tinha aí um plano na minha cabeça. Eu falei, cara, eu gostaria muito de viajar e trabalhar fora, né? Eu não queria, assim, morar fora, trabalhando com outras coisas que não fosse a minha paixão. Eu falei, não, quero morar fora e quero trabalhar com projetos. Como que eu faço? Legal. Eu falei, nossa, tem que trabalhar numa empresa, e entrei nessa multinacional aí, gigante, e lá nessa empresa tinha muitas oportunidades. Comecei, né, até para acelerar um pouco a história, mas comecei fazendo um trabalho de gerente de projetos para projetos nos Estados Unidos, então eu ficava no Brasil, gerenciava projetos com entrega nos Estados Unidos, mas com recursos já distribuídos em um monte de lugar, né, Europa, Ásia, etc. Passou-se o tempo, alguns anos, eu fui convidado para gerenciar um projeto na Turquia, em Istambul, pessoalmente. Então eu morei 1 ano lá, que me deu, assim, muitos conhecimentos, oportunidades maravilhosas, e foi tão fantástico que saindo de lá me chamaram para trabalhar na China, em Pequim, onde eu fiquei mais 1 ano trabalhando. Já na época já tinha virado gerente de uma área de departamento, gerente de uma área de TI. Voltando, eu falei assim, ó, não quero mais. Chega, sabe? Eu preciso ficar no Brasil, quero ter família e tal. E entrei numa empresa automotiva muito grande, sueca. E quando eu entrei, eles viram a minha experiência e já falaram, cara, pera um pouco. Será que você pode começar a ajudar a gente a como gerenciar projetos, diversos países, envolvendo, né, diversos países, não só isso, como times multiculturais. Foi aí que eu comecei a ensinar e, obviamente, trabalhar, de criar várias estratégias para eles. E, dentre de muitas funções que eu tinha, eu acabei virando um embaixador cultural nessa empresa, onde eu viajava e explicava para os times como manter uma entrega de qualidade, com um projeto de sucesso, trabalhando com equipes de países diferentes. E quando eu falo de países diferentes, eu quero que vocês pensem não só em localidade, mas cultural. A diferença de culturas, né? A gente já sabe que dentro aqui do Brasil tem um monte, né, Júlio? Nem fala. Imagina,
Pois é, quando você sai do Brasil e vai para o mundo, né? Exato. Então eu fiquei aí cerca de 4 anos. Depois saí, continuei minha carreira em outros setores e voltei a fazer isso. Então, depois de 4 anos afastado, eu comecei a entrar em diversas empresas que exigiram esse meu conhecimento, até chegar onde eu estou hoje, que é uma empresa americana. A gente atua no mercado da América do Sul, onde eu sou diretor de projeto, responsável por toda a área de projeto, responsável por mais 50 pessoas, da área de gestão de projetos, áreas técnicas e de contadores. E é essa equipe distribuída aí, dessa vez, na América do Sul, né? Para facilitar um Nossa, pouquinho, né, as sem diferenças de dúvida. horários. Mas 5.000 pessoas, mas está na América do Sul, facilita um pouquinho. Mais Muito bem, fácil, né? Todo muito mundo bom. latino, né? Já corta um É. pedaço aí. Queria pegar um gancho na sua fala, Felipe. Bom, primeiro, cara, que privilégio, né, ter esses minutos com uma pessoa com toda essa trajetória e tudo mais, né? Isso é fantástico mesmo. Bem, pegando um gancho, então, por definição, a ideia de projeto é que projeto é uma possibilidade de futuro, né? Faz sentido isso para você? Faz uma. É, Afinal de contas, é um planejamento para ser entregue isso, algo no isso. futuro, né? Dentro de um É, escopo fechado, isso. né? É uma possibilidade de futuro. Hum. Então, até aí, ok. É muito tranquilo você encontrar várias pessoas em diferentes lugares que meio que concordam com essa leitura. A minha questão, que eu acho legal, inclusive eu vi o que você tem a dizer por experiência e tudo, tá bom, só que o futuro é diferente para cada um de nós. Então, eu estou partindo de uma possibilidade de futuro, estou chamando isso de projeto, porque ele é documentado, porque ele é planejado, então ele tem uma forma única, só que ele promete uma possibilidade de futuro que talvez não seja a que eu queira. Porque a minha cultura, por exemplo, difere da sua. Eu não tenho, por exemplo, um projeto de futuro de uma festa no meu velório. Porque culturalmente, no meu velório, eu quero todo mundo chorando muito. Muito, né? Mas aí você vai fazer o projeto do meu velório. Como é que você lida, né, independente da atmosfera meio mórbida que eu trouxe aqui como exemplo, mas como é que você lida com as entregas dessa possibilidade de futuro, uma vez que a gente está falando de gestão global e com as diferenças culturais, onde nessas diferentes culturas a expectativa desse futuro pode ser divergente numa mesma comunidade. Perfeito, legal. Eu Eu vou até pensei, vou explorar um começar com pouco uma mais. fácil. Vou começar com uma fácil, né? Para Eu vou devolver com uma resposta um pouco mais complexa, Júlio, tá? Vamos lá. Eu acho que expectativa de entrega é algo que não é só de um projeto global e multicultural. Eu acho que expectativa de entrega está em todo lugar. A gente já tem expectativa de quando a gente vai fazer uma festa para alguém que é nosso amigo, por exemplo. Então, eu estou falando de uma cultura bem próxima à sua, né? Então, eu vou explorar um pouco mais o seu tema, falando o que eu considero aí 5 principais desafios, tá, na gestão de projetos multiculturais, o que envolve, obviamente, na entrega, né? Então, quando eu falo de um projeto, eu falo desde uma concepção, de um planejamento, uma execução e uma entrega final, que é o que você estava falando, né? E isso, obviamente, engloba, né, o que foi planejado ou feito o conceito, né, e a expectativa de entrega, né? Então, esses 5 principais desafios, falando assim sobre o título, e a gente pode entrar em qualquer um, né? Então, eu diria que o primeiro, comunicação, que ela vai além das barreiras do idioma. A capacidade de se comunicar, de entender além das barreiras, né? Apesar que é um tema muito evidente, mas é um tema também muito profundo, porque não garante, não trata apenas de garantir que todos falam inglês, mas de compreender também como as palavras são usadas, o nível de formalidade, comunicação não verbal, etc., né? Sentido, significado, um monte de coisa. Exatamente, tudo, muitas coisas. Isso eu até digo em, por exemplo, países, estados diferentes no mesmo país, né? O segundo ponto, eu diria que é diferenças na percepção de hierarquia e liderança. Então, como que essas culturas diferentes, elas veem, como essas equipes de outras culturas veem seus líderes, né? E como ver as estruturas, podendo essas estruturas variar drasticamente.
Então, por exemplo, assim, rapidamente, né? Em algumas culturas espera que o gerente dê ordens diretas, outros não, como o Brasil não gosta, né? O terceiro, eu entraria aí numa questão de conflitos de normas de trabalho e percepção de tempo. Até ficou legal isso, né? Então, assim, o conceito de um dia de trabalho, que é pontualidade, urgência, como a gente aborda um problema, ele pode ser não universal, né? Até mesmo a gente, eu sou pontual, outra pessoa não é, etc. Sim. Né? Sim. O quarto ponto, eu entraria na questão de confiança, né? Então, assim, construindo uma equipe de confiança que ela é distribuída. Sim. Porque a confiança é o alicerce de qualquer equipe de alta performance. Sem dúvida. Mas é exponencialmente mais difícil de construir quando essas pessoas estão separadas por oceanos, fusos horários, né? A falta de... E, olha, até vai aí de acordo com o tema, né, com a ideia do podcast aqui, né? A falta de interação informal do nosso cafezinho, ela existe um esforço diferente de liderar. Né? E muitas vezes a confiança ela não se estabelece pela trilha ou pela matriz profissional, mas por um gesto particular. Excelente, excelente. E o último ponto, o quinto, daí a gente já abre aí para diversos tipos de perguntas de vocês aí, né? Abordagens diferentes em tomada de decisão e resolução de conflito, né? Então, por exemplo, algumas culturas valorizam muito decisões tomadas rápidas e individualmente pelo líder. Outras culturas, elas prezam pelo consenso do grupo. Por exemplo, a sueca. A sueca, já fiz reuniões suecas. Vamos comparar a cultura sueca com a americana. A americana você vai fazer assim, ó, pá. Pronto, né? A sueca, você tem todos os diretores na sala. Você concorda? Opa, um levanta a mão, eu não concordo. Beleza, vamos se reunir na próxima vez até que todos concordem. Então, esses 5 tipos, né? Então, a comunicação, diferença, percepção, conflitos de normas, construção de confiança e abordagem diferente de tomar de decisão, para mim são 5 pontos que eu já coloco na balança, ou seja, eu já analiso antes da gente chegar na sua pergunta, que é a expectativa de entrega. Por quê? E agora eu vou fazer a ponte aí com a sua pergunta. Expectativa, gerenciar expectativa é algo incrível. E eu não sei se eu posso tomar um pouquinho, 5 minutos do tempo de vocês para falar uma experiência justamente... Muito obrigado. Eu vou falar uma experiência justamente de expectativa. Quando eu cheguei em Pequim para trabalhar em 2008, época das Olimpíadas, já estava havendo uma mudança, eu não digo uma mudança cultural, mas já estava havendo informações provenientes do governo para mostrar diferentes culturas que estavam indo ver as Olimpíadas, para eles entenderem que pessoas vão agir diferente. Pois bem, então eu já esperava um lugar que já tivesse um pouco mais de conhecimento de culturas externas da China. Entrei lá como líder e na primeira semana, clientes me ligando, Felipe, o pessoal não tá fazendo o que eu quero. Outro dia ainda eu liguei para cobrar, o cara falou, cara, eu não vou fazer isso porque é muito difícil, então eu vou fazer outra coisa. Eu falei, meu Deus. Sentei com o time. Falei, gente, por que você falou isso? E o rapaz falou, olha, eu acho que é melhor a gente fazer o mais fácil para entregar algo de maior qualidade. Olha que interessante, né? E de valor rápido. Eu falei, cara, isso é genial, muito legal. Mas você não pode comunicar dessa maneira com o cliente. Fala, vamos fazer o mais fácil, né? Eu não quero fazer isso porque é difícil agora, né? Você tem que gerenciar a expectativa do cara. Claro, Felipe, claro. Passa-se 2 semanas, mesmas ligações. Cara, você não está gerenciando a expectativa. Não, vou. Então aconteceram 2 coisas. Depois de um mês, eu vi que nada mudava. E o que eu entendi? Primeira coisa dos chineses, eles não queriam dizer que eles não entendiam algo perante os seus colegas, para eles não perderem, vamos dizer, a moral deles dentro do ambiente de trabalho. Uma questão de imagem. Uma questão de imagem cultural, né? E o segundo ponto, e o mais incrível, eles não entendiam o que significava expectativa. Então, quando você pergunta isso, Júlio, assim, como você gerencia expectativa? Imagina o cara não entender nem a pergunta. E daí eu falei, como que eu treino isso? Nossa senhora, agora como que eu vou treinar, né, o povo? E logo quando eu cheguei, eu sempre, né, quando eu chego numa empresa, eu sempre faço reuniões individuais com todo mundo da equipe.
e faço perguntas profissionais e gosto de entender, cara, o que você gosta de fazer, né, para achar pontos de conexão com a pessoa. E eu percebi que o chinês, a maioria gostava de basquete. Basquete, basquete, basquete. Daí eu falei, nossa, vou dar um treinamento de expectativa nisso. O que eu fiz? Eu falei, quem gosta de basquete? Aí, legal. Vocês conhecem o Michael Jordan? Oh, conheço, o melhor do mundo, que foi, não sei o que. Legal, legal. Você lembra quando ele parou de jogar? Putz, lembro. Mas de um tempo ele voltou? Lembro. O que vocês achavam que ia acontecer? Ia jogar muito mesmo. Falei, isso é a expectativa. Isso é a expectativa. Então vocês estavam esperando, dado todo o histórico dele, que ele jogasse bem. E o que ele fez? Ele fez como que fala? Ele fez uma entrevista, tá? E disse para todo mundo, gente, eu já tô velho. Eu não vou conseguir fazer o que eu fazia antes. Então não esperem que eu faça mais do que 10 pontos numa partida. Exemplo, eu não lembro muito bem o número, obviamente. E expliquei para o meu time, falei, isso que ele fez é uma gestão de expectativa. Porque depois dessa entrevista, o que você pensa? Eu não vou esperar que ele jogue absurdo. Você baixa a régua, né? Baixa a régua. E daí quando o cara faz 12 pontos, ou seja, 2 mais, o cara faz o quê? Superou a expectativa. Né? Então aí foi um lance interessante. Então você vê que a gente sai totalmente do que a gente aprendeu da faculdade. Não importa se você é da área de exatas, de humanas, existe uma questão que é pessoal, né? É pessoas. Se você tem que entender pessoas, né? Não só, né, gerenciando projetos multiculturais, mas gerenciando pessoas. Então isso é fantástico. Você está na escala do indivíduo, né? E não necessariamente da equipe nem do grupo, né? Esse é um aprendizado que eu tirei aqui disso que você falou, Felipe. A importância de, para superar a barreira da comunicação em todos os sentidos que você pontuou, de se conectar com o repertório vivido das pessoas, né? Porque se você tivesse pego outro exemplo, talvez não fosse tão didático assim, né? Exato. E aí, isso me fez lembrar de uma fala. Eu tava tentando lembrar o nome do ator. Eu sou horrível com nomes, então não vou lembrar, mas eu acho que era o Wagner Moura. Em que ele estava dando uma entrevista, perguntavam para ele como é que tinha sido atuar o Pablo Escobar, né, na série. E como é que foi a questão do idioma e tudo mais. Eu assisti a série, achei fenomenal. Muito fantástico. Né? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele, entre aspas, né, porque pode ter sido outra pessoa. Ele falou assim, a coisa mais difícil é que quando você atua, você está expressando. E a palavra pai, a palavra mãe, para mim, carrega significados que eu sinto na hora. Agora, father, mother, ou em qualquer outro idioma, é só uma palavra, né? Excelente. Então, assim, eu acho que quando você comenta a questão da comunicação como sendo algo profundo, apesar de evidente, é nessa camada que vai, né? Muito além de só o idioma. Não, é total, né? Até assim, como você lida com uma cultura que evita o não versus uma que é extremamente direta, né? A questão da comunicação também envolve muito, né, soft skills também. Então, a comunicação gera colaboração, a comunicação, a gente tem que adaptar a mensagem para diferentes públicos, a comunicação não verbal e virtual. Então, fazendo uma conexão com o que você falou, as palavras, elas trazem uma emoção junto, né? Isso que é exatamente isso. Então, assim, quando eu falo pai, mãe, isso traz uma emoção, isso traz um histórico de vivências juntos com essas pessoas, com os nossos pais. E as palavras que elas trazem emoções e sentimentos, elas são palavras fortes para nós. Então, quando eu vou falar de requisitos não tem nenhum tipo de sentimento para mim. Então, é fácil falar requirement, a gente muda, né? Agora, falar de coisas como amor, né, irmão, e falar brother, quando eu falo assim, my brother, eu penso que é meu brother, assim, meu irmão, né, meu amigo, né, vamos dizer assim, né? Ô, Júlio, Matheus, my brother, como vocês estão? Né? Então, ele realmente, esse cara foi genial. Felipe é brother. Exato. Então, pegando aqui, né, você trouxe para a história do indivíduo, eu acho fantástico isso, né? E é interessante, o Epifânios é legal por isso, né, porque ele vai gerando, assim, algumas epifanias mesmo, né? E uma delas foi assim, o Matheus falou de experiência de vida vivida. Você trouxe o pensar de um repertório também, por ser repertório, né, também vida vivida, para poder não explicar, mas também experienciar o sentido e o significado da expectativa. Cara, a gente já pode chamar isso de conectores, né? São os conectores.
É isso. Não, Então, quais tinha. seriam, você está falando de multiculturalismo, quais são, dentro dessa delimitação multicultural, os conectores? Porque numa cultura eu conecto com a vida vivida dessa forma, mas na outra cultura o conector não necessariamente é o mesmo. Claro, com Mas eu toda preciso certeza. gerar a mesma comunicação, né? Bom, Genial. não é interessante isso? Identificar conectores para poder fazer dessa comunicação alguma coisa menos difícil, né, de acontecer, E vai talvez. uma lição aí, tá, Júlio, para todos aí que estão ouvindo. Nós podemos utilizar essa técnica com qualquer Hum, pessoa, porque mesmo dentro da nossa cidade, da nossa família, somos pessoas diferentes, personalidades diferentes. uhum, uhum, Quando eu converso com o Júlio, que não conviveu comigo na minha vida inteira, uhum, uhum. inclusive a gente se conheceu trabalhando, mantivemos depois de anos, sei lá, faz 8 anos, sei lá, É isso. mantivemos um contato super legal e natural. E ele só ficou natural porque houveram conexões. As Sim, conexões, elas variam independente do seu meio social, da sua riqueza, verdade. da sua orientação sexual, nada. Por quê? Porque sempre Uhum. pode conectar com alguém. Então você pode falar com uma pessoa que está limpando a sua casa, por exemplo, e como que eu conecto com ela? Eu olho e falo assim: Exato. "Você está usando Veja para limpar a mesa?". Eu amo usar Veja em tudo. Pronto, uma conexão real, começou uma conversa, É isso. né. É "Júlio, isso. você usa óculos, você sabe que eu já tive um óculos desse?". Ou seja, eu não estou Acabou, conectou. mentindo, eu só estou Ele tem que lembrando ser coisas de legítimo, né? acon exato, tem que ser É legítimo, isso, porque legítimo. senão não conecta, não existe É conexão verdade. falsa, ela não dura, ela não é perene. Aham. É no máximo uma aproximação, né, e aí ela não conecta porque ela não se sustenta. É o Sobre networking daí. perfis, nossa, aí é estranho, né. É necessário, né, em Sim, outras mas dimensões, mas, né. Cara, isso aqui seria uma conversa para 20 horas, né, mas vamos tentar trazer tá, para dentro aqui do nosso universo. Pô, a gente falou de comunicação, a gente falou da questão da liderança, hierarquia, né, você falou. A questão da percepção de regras de negócios, normas de trabalho, decisão e tudo mais, e isso tudo impacta diretamente o indivíduo, o ser humano na escala do indivíduo. uhum, Nós, indivíduos, a gente tem, não é que a gente desenvolve, ou talvez a gente potencializa, perfis que são predominantes, perfis individuais. Talvez a gente nasça com todos eles, e aí a nossa história de vida vai potencializar um ou outro, né. Por que eu estou trazendo isso? Porque na gestão de projetos, que do meu ponto de vista é quase que igual à gestão de pessoas, a gente tem alguns perfis típicos. A gente encontra no ambiente profissional ou não, mas no ambiente onde um projeto vai ser proposto. A gente identifica um perfil refratário, um perfil conservador, um perfil tradicional, um perfil inovador e um perfil disruptivo. Ou às vezes eu tenho uma predominância inovadora, mas aí quando você me convida para inovar, eu me mostro um pouco tradicional ou conservador. E quando você está falando uma relação de 1 para 1, ok. Quando você está falando uma relação de 1 para 50, eu acho que isso multiplica. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas eu também queria acrescentar mais uma coisa. Você estava falando de skills, né? Então, hard skill, soft skill, tá bem, né. Então tem aquela quase um meme isso, né, você é contratado pelo hard skill e o seu contrato se interrompe pelo seu soft skill. Não sei até onde isso é verdadeiro ou não, às vezes sim, às vezes não, mas a gente está falando da escala de um indivíduo, tem um skill aí que vale a pena olhar, que talvez fosse um deep skill. Como é que estou ali dentro? Quão feliz eu estou na prática das minhas atividades, dos meus relacionamentos, das minhas conexões, para justificar eu ser legítimo na totalidade do relacionamento no desenvolvimento de um projeto, né? Deixa eu fazer uma expansão aqui. A ideia de projeto não necessariamente acontece só no ambiente profissional, mas para cada vez que eu acordo, eu tenho ali um projeto de dia, né? Por exemplo. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, essa coisa dos perfis, essa coisa tá, do valor do interior, do meu sentimento interior. legal. É um tema realmente para 20 horas. Acho que eu poderia Então, seguir muitas linhas isso. diferentes de raciocínio para responder suas perguntas, né? Uhum. Vou começar dizendo o seguinte, né? Que como um líder, né? Independente se você está tratando em projetos com clientes ou projetos não pessoais, como você Uhum. mencionou,
A característica mais importante, uma das mais importantes, é a empatia. A empatia ela vai permitir, independente do perfil que você está lidando, a tentar entender a causa raiz do porquê a pessoa age da maneira que age. Então, um líder, ele zero orgulho, ele não pode ter orgulho, ele não pode ter essa questão de o cara não é igual eu, porque nunca vai ser. Certo? Inclusive, num time de alta performance, da maneira que eu monto, eu não tenho pessoas do mesmo perfil. Porque se eu tiver só pessoas do mesmo perfil, Exato. eu não vou chegar onde eu quero. Se eu tiver Exato. só disruptivo, eu não vou conseguir atingir o Exato. mercado como está hoje, você entendeu? Então, eu, por exemplo, eu adoro e eu sempre contrato um cara chato no meu time. Aquele cara que ele manda mensagem para mim, eu quero matar ele. Mas esse cara chato, ele faz eu, né, sair um pouco ter um pouco mais jogo de cintura, tentar entender por outro ponto, né? Um cara mais conservador no trabalho, estamos falando, deixar bem claro, então, uma questão, um cara que segue mais metodologias, né? Então aquele cara que, olha, você tem que fazer esse documento depois desse, não pode seguir, né? Esse cara também é importante, porque, por exemplo, os brasileiros muitas vezes querem fazer as coisas correndo e esquecem de alguns pontos que, de repente, são importantes. Ou seja, trabalhar com uma equipe é já a partir do princípio que você vai ter personalidades diferentes. Agora, como lidar com isso, ela começa com a empatia. Empatia, para você entender a razão, então, por que o Felipe está agindo dessa maneira. Então, por que o Felipe ele não gostou dessa proposta? Porque ele deve estar vendo com aquele olho referente a como ele foi criado, como ele atua normalmente nos projetos, né? Quando a gente faz um projeto pessoal, é muito mais simples, porque a gente sabe, tal pessoa, teve aquele trauma, ou não, aquela pessoa é super positiva, então é muito otimista, eu tenho que desconsiderar algumas coisas, né? Então, e eu começaria assim, essa questão de empatia, né? A questão dos sentimentos, aí exige um pouco mais de um conhecimento de psicologia, de como funciona o cérebro. Eu sou do tipo de pessoa que eu sempre recomendo para quem quer virar líder, estudar psicologia. Estudar, pelo menos rapidamente, como funciona o cérebro, como funciona o nosso estado límbico, o neurocórtex, porque isso vai entender as reações das pessoas distintas do seu time. Isso não vai daí, Júlio, importar qual que é o tipo de pessoa, a personalidade, né? E aí você vai começar a entender a questão de como esse sentimento, que todo mundo tem os mesmos sentimentos, como isso impacta em diferentes personalidades. Exato. Então, tem pessoas, eu sou uma pessoa mais extrovertida, é muito mais fácil conversar comigo. Agora, você pega uma pessoa e chama para o podcast que ela só fala sim ou não, você tem mais dificuldade. Agora, se você se adaptar, fazer perguntas abertas, né, motivar, então você está falando com uma equipe, com muita gente, falar, quem tem dúvida? Quem que vai levantar a mão se colocar a cara para bater? Não, ninguém. Ninguém. Então, você tem que achar formas de trazer o pessoal, né, para participar. Como que a perda de a perda de uma pessoa, ou acordou com o pé esquerdo, como isso influencia no trabalho da pessoa e como você, como líder, pode já antecipar. Putz, essa pessoa não está legal. Deixa eu já conversar ou colocar para fazer outra tarefa hoje. E isso é o papel de um líder de verdade. É complexo. Então, para aqueles que querem virar um líder, independente se vão fazer projetos internacionais, entenda que, como o Júlio muito bem comentou, as pessoas têm personalidades diferentes e todas têm sentimentos, mesmo que você que está ouvindo está escondendo eles. Você tem. Perfeito. Felipe, eu queria tirar uma dúvida agora, Claro. porque assim, me parece, tá, que a sua jornada, a sua vida multicultural ajudou muito a você atuar na posição que você atua hoje, liderando times multiculturais, né? Você acredita que, de alguma forma, você ter tido essa experiência multicultural ajudou você a ser uma pessoa mais empática? Porque você sentiu que as pessoas também sentiram de alguma forma, direta, assim? Eu gostaria de dizer que sim, mas não foi assim, tá? Na verdade, tudo isso foi tudo bem planejado. Eu era uma pessoa muito fechada e eu tinha muito medo de falar em público. Uau. Então, durante o estágio, eu me deparei com um livro que vocês podem achar piegas e quem está ouvindo pode até rir também, que é do Dale Carnegie, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Sim, meu pai me indicou esse livro quando eu era adolescente. Exato. Você também, Não, um dos livros mais Ah, vendidos. Mais é vendidos isso, depois da é Bíblia, isso. existe essa história. E tem até um segundo que eu li depois, que é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo do Negócio, né? Mas por que que eu comentei isso? Eu queria ser desde sempre um líder. Eu gosto de pessoas, mas eu não sabia como. Então eu li esse livro e comecei a entender muita questão que a gente já conversou da conexão. Quando eu entendi isso, eu comecei a testar. E começou a funcionar. Eu falei, nossa, que genial isso. E foi aí que eu pensei, eu vou me colocar minha cara para bater. Fiz curso daí, durante a minha pós-graduação, fiz um curso de apresentação. Então, por isso que eu aprendi a trazer histórias reais para conectar o tema da apresentação para a gente garantir uma conexão com o público, por exemplo. E foi aí que eu resolvi viajar. Então, eu diria que assim, as minhas viagens, elas foram um potencializador Perfeito. do que eu já tinha. A questão de empatia, ela veio justamente, tá, durante o período da pós-graduação. Eu estava terminando um relacionamento, eu era casado na época, estava divorciando. E era um período que eu estava lidando com muitas emoções e estava lidando com essa questão de raiva. E é muita raiva, muito pensando em mim, que sou eu. E depois comecei a ter empatia até pela mesa. Falei assim, nossa, mas espera aí. Eu também não fui legal nisso, eu também era muito moleque para fazer isso, né? E comecei a tentar pôr em prática. Então, tudo que eu faço, tento botar em prática. E a empatia foi um desses. Então, quando eu fui viajar, eu já vi de cara que eu já ouvi, tá, me explica por quê, né? Então, ela questão assim, por exemplo, do chinês, se eu falar algo que é bem diferente pra gente, eles cospem na rua, isso é nojento, isso é um absurdo. Tá, mas nunca ficou curioso por que eles cospem? É fácil a gente julgar, né? Mas por quê? Então isso é uma empatia. Por que vocês cospem? Porque a gente acredita que tudo que tá no corpo a gente tem que expelir, porque senão a gente acumula energia negativa. Então assim, pra gente é diferente, é escroto? Sim, tá? Sim. Mas tem uma lógica para eles, na verdade. A gente pode não concordar, mas existe uma lógica. Isso é empatia, né? Então foi mais ou menos assim, cara. Então, por definição, pelo que você trouxe, então a empatia não é eu me colocar no lugar do outro, até porque isso não é possível, não é permitido do ponto de vista físico. verdade. É eu me colocar ao lado do outro no lugar em que ele está. Cara, exatamente. Os americanos têm uma frase muito legal que é wear his or her shoes, né? Ou seja, vestir os sapatos das pessoas. Não é me colocar, mas vestir os sapatos para andar como ela anda, estar vivendo o que ela vive para eu entender, na verdade. E é realmente isso, e complicado, não é fácil fazer, mas é isso mesmo. Né? Quando eu estava fazendo graduação, eu ouvi isso, depois na pós também, enfim, mestrados. Tive um professor que ele me acompanhou, sabe, da graduação ao estrito senso. É meu orientador, inclusive. E ele sempre, a vida inteira, ele falou: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Genial. E aí. Muito bom. Não, muito bom. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se a gente está falando de empatia, eu preciso entender qual é o ponto do outro para ver o que ele vê, né? E é muito curioso isso. Ele usava isso, a gente tinha desenho de observação. Ele falava: o que você vai desenhar é o ponto de onde você está que te gera aquela percepção sobre o objeto observado. E na mesma sala, outra pessoa, um outro ponto, vai ter um outro desenho. Mas exato. todo mundo está falando do mesmo objeto, né? Eu acho que esse é um grande desafio quando você tem uma posição de liderança, onde cada profissional da sua equipe, com as suas integridades culturais, com as suas diferentes, às vezes até formações, né? Fala, viu? O objeto chama projeto, é esse aqui, ó. Então, cada um de vocês, né, no ponto em que vocês estão olhando para a mesma coisa. E no final, essa mesma coisa, ela precisa ser a somatória da visão de cada um de vocês dos seus respectivos pontos. Acho que esse é o desafio de um líder de projeto, né? Diga aí, perdão. vai lá. Não, eu ia falar que assim, isso é também uma visão, porque existem culturas onde esperam-se que o gerente de projeto tome todas as decisões. Então, assim, se você fala multicultural, eu concordo totalmente com você, até porque eu sou brasileiro. Mas tem culturas que você tem que agir diferente, tem um cara que decide. Interessante isso. E ponto. Você submete a ele não decide. Então, o ponto de vista predominante é o dele. Exatamente. Ele é o expert. Assim, boa. E aí tem aquela coisa também que a gente usa bastante aqui na Flux, que é assim, existe o jeito de fazer e existe o fazer de um jeito.
Então, jeito de fazer, quando a gente está falando de experiências multiculturais, também vinculadas às suas matrizes, né, perceptivas e meios de realização, pode gerar diferentes jeitos de fazer a mesma coisa. Mas quando você fala de uma instituição, né, global, ela precisa ter o ponto de partida é o fazer de um jeito. Qual jeito? O jeito da instituição, independente dos diferentes jeitos, né, propostos pelas relações multiculturais e tudo. Cara, como é que você lida com isso? Você tem que garantir que a coisa seja feita do jeito da organização, mas cada participante em cada lugar do mundo que pratica o mesmo processo faz do seu jeito. Você já se deparou com uma situação dela? Como é que faz? Cara, isso é o dia a dia, né? Eu acho que eu sou meio rebelde nessa parte, tá? Eu não é que eu não sigo o processo, eu adoro os processos, mas eu sempre questiono. Então, por exemplo, né, essa questão da gente seguir esse processo, né, esse como fazer da empresa. Será que é o correto? Será que é o melhor? Então, em vez de eu ver isso, eu vejo o entregado, né? Qual que é o objetivo? O nosso objetivo é chegar aqui. A gente segue as políticas, a gente segue as boas práticas, nós seguimos o bom profissionalismo, mas as pessoas pensam diferente. Então, elas podem ter maneiras de fazer e chegar no mesmo objetivo de maneiras distintas, né? Então, como que eu levo isso? Para mim, é a maneira que é mais eficiente e mais eficaz. Ou seja, a maneira mais rápida e de maior qualidade para fazer. Ou seja, não é só a mais rápida. Traz um entregável de qualidade dentro do menor tempo possível. E eu até utilizar rapidamente uma história que eu ouvi quando eu estava no meu estágio, justamente quando eu estava aprendendo a lidar com pessoas, que era uma história bem interessante. Era uma empresa que fazia pasta de dente, essa história é fictícia, tá? A empresa, ela fazia pasta de dente, então existe uma máquina que ela pegava, colocava o blister dentro da caixinha, fechava a caixinha e jogava para outro setor. O pessoal estava vendo que de qualidade que vinha um monte de caixinha sem nada dentro. E daí falou para os engenheiros fizeram aquele plano maravilhoso na tecnologia que tem, fizeram uma balança fantástica, que ela pesa assim micromiligramas, então passava a caixinha, se estivesse num espaço diferente, parava a máquina, a pessoa ia lá, tirava e seguia. Passou 1 mês, 2 meses, foi o diretor mostrar para o seu comitê um investimento, né? E como foi, e viu lá que a máquina estava jogada do lado, e o negócio e a fábrica de produção indo. O diretor falou, e sem caixinhas estragadas, né? Sem caixinha estragada, né? Ele falou assim, cara, o que está acontecendo? Isso daqui, a gente desenvolveu, gastou $1 milhão para fazer isso. Assim, é o seguinte, a gente, toda vez que passava isso, parava a máquina. E a gente podia muito tempo. Tem que pegar, tem que restartar, tal, não sei o quê. Então a gente fez uma vaquinha aqui e a gente comprou um ventilador. Daí a gente colocou do lado. Então quando passava a caixinha vazia, ele jogava para fora. Daí você começa a pensar, essa é uma história que eu sempre contava quando dava aula, que eu falava, isso é genial, porque faz você ver que você tem que focar no valor que você está gerando no final. Óbvio que tem muitas variâncias para, né, falar que essa história não daria certo na vida real, mas ela abre um pouco nossa cabeça para a gente sair não dos processos que são super importantes, mas para abrir a cabeça que tudo pode melhorar, tudo pode ser mais eficiente. Na verdade, manteve o processo e só mudou a tecnologia, né? Perfeito, exatamente. Excelente, muito bem pontuado. Vai lá, Matheus. Gente, queria dizer que assim, o meu café, eu não tô querendo tomar esse restinho aqui para continuar a conversa, entendeu? Que ótimo. Tá muito bom, muito mesmo. E assim, eu acho que até para encaminhar para o fim do meu lado aqui, tá? Uma pergunta que eu queria fazer para você, Felipe, de tudo que você passou na sua jornada, até considerando hoje também, se teve aquele, não vou dizer aprendizado, porque é um pouco piegas, mas no sentido mesmo assim de, poxa, essa forma de agir ou essa forma de lidar com esse tipo de problema me encantou. Vou carregar isso para a vida. Que seja de alguma outra cultura que não a brasileira. Isso chegou a acontecer? Cara, acho que 2 coisas me marcaram muito, viu? Uma é não ter orgulho, né? Acho que essa é uma das coisas assim mais legais que eu aprendi, né? Acho que outras pessoas podem aprender mais rapidamente, mas essa questão de eu
viajar e trabalhar com equipes diferentes era entender que eu não era o melhor, entendeu? Que eu sempre podia melhorar. Não importasse se eu falasse, eu tenho essas certificações, falo tantas línguas, não importa, né? A gente pode aprender com qualquer um. E a outra coisa, isso eu aprendi com um americano, né? Eu gostaria de falar que era com uma cultura, nossa, totalmente diferente da nossa, né? Mas foi com um americano mesmo que eu aprendi a questão de todo problema complexo pode ser solucionado, né? E fazendo o possível se chega ao impossível. O que isso significa? Isso eu uso sempre na minha vida inteira. Quando o pessoal traz um problema, e hoje em dia na minha posição eu só resolvo problemas, ele traz um problema e ele vê só aquela caixa grande. Cara, isso aqui vai dar problema. Eu falei, nossa, espera, vamos quebrar esse problema em caixinhas que a gente pode, né, pensar, né? Então, assim, eu tô fazendo um casamento não vai acontecer. Esse é o problema. Não, calma. Não, vai chover no dia, a gente já alugou, não dá, já era. Calma. O que a gente precisa? Garantir o casamento. Ele precisa ser no mesmo lugar? Sim. Então, quais são as nossas alternativas? Dá para tampar? Não dá. Dá para a gente ir para outro lugar? Então, a gente vendo pequenas coisas que podem ser controladas, são mais fáceis de resolver um todo. Então, tem uma frase que eu gosto, que falam que é do Einstein. Olha, eu vou te falar que eu não sei se é realmente, tá? Eu já até tentei procurar na internet. Everything should be made as simple as possible, but not a bit simpler. Tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, mas não mais simples do que isso, né? Então, a gente tem que sempre tentar achar simplicidade, mas não passar ela. Entendeu? Então, eu acho que são essas coisas que eu diria que eu aprendi, Matheus. Não sei se eu consegui ser pontual na sua resposta, mas... Maravilhoso. Estou anotando tudo aqui, até olhando para o lado, tentando pegar. Depois eu vou ouvir essa frase de novo do Albert Einstein aí. Maravilhoso, Felipe. Muito bom. Ou de outro que eu não sei, tá? Antes que o pessoal volte e estuda para você. Não é dele e tal. Eu acho que simplicidade, rapaz, é até um tema, sabe, para outro podcast, porque a simplicidade ela foi explorada, né, por tantos estudiosos ao longo da nossa história. Então você trouxe essa do suposto, né, Einstein, e tem aquela do Leonardo da Vinci que diz que a simplicidade é o último estágio da sofisticação, né, quando se extrapola a complexidade intrínseca. Então, não eu acho que elas são complementares, assim, né? Então, assim, entendeu a complexidade, que é o que você falou aí, de dividir o problema em pequenas partes. Porque quando você divide o problema em pequenas partes, você entende a complexidade do grande problema. Isso mesmo, exatamente isso. Fantástico, adorei. Agora eu que vou anotar essa frase para depois entender melhor, Matheus. Venceu a complexidade, o produto disso, extrapolou essa complexidade, o produto disso é a simplicidade. Exato. Mas não menos do que simples, diria o Einstein, num cafezinho com o Da Vinci. Perfeito, tendo uma epifania. Isso, tendo uma epifania, né? Poxa, fantástico. Assim, daqui a gente sai com o desejo de quero mais, né? 100%. Porque o tema que você trabalha e ao mesmo tempo que você traz, ao mesmo tempo que você vive, é aquilo que a gente iniciou a nossa conversa, que é uma possibilidade de futuro. É claro que entre o desejo e o próprio futuro vai ter 1 milhão de possíveis metodologias, maneiras. Mas, cara, quando você consegue, a partir de um desejo do presente, modelar, né, a ideia de futuro, chamando isso de projeto, trazendo pessoas, entendendo as pessoas, praticando a empatia, como você bem colocou, né, fazendo uso ou não das tecnologias disponíveis, porque às vezes eu tenho lá tecnologia disponível de $1 milhão para poder selecionar a embalagem, né, mas eu vou usar uma tecnologia usada para outro fim que vai me trazer o melhor. Perfeito. Eu acho que a partir disso tudo, eu entendo que o seu tema, Felipe, é futuro e futuro das pessoas, né? Na construção de um meio melhor de vida, de produção, consequentemente de vida. É isso mesmo que eu entendi desse bate-papo? Muito legal, colocou de uma maneira fantástica isso. E não só isso, eu acho que aqui
Matheus, Júlio e todos que nos ouvem, eu acho que a gente pode seguir aí para mais uns 20 podcasts, porque esse tema aí é tão grande, tá para ser tão explorado, né? Que é fantástico. Eu adorei o papo, assim, acho essa conversa. É como que eu já conversei antes com o Júlio e com o Matheus antes do podcast, bastante, né? E normalmente eu sempre falo, gente, me parem, porque eu fico tão empolgado e vou falando, senão só eu vou falar aqui, né? É muito legal. E a gente põe o fone e vai acompanhando, viu, Felipe? Porque assim, é realmente muito conteúdo, é muito legal. Eu tentei compilar aqui alguns pontos, e aí vejam se vocês concordam com eles, porque eu vou pincelando, né? O primeiro, num tom um pouco mais provocativo, quer ser um bom líder? Estude psicologia. Né? Fantástico. Então tem esse. Eu gostei muito da frase que você trouxe, Felipe, de fazendo o possível se resolve o impossível. Aí uma pílula também, né? O todo ponto de vista é a vista de um ponto. E aí, voltando lá para o início, eu li na ordem errada aqui, comecei do final para o começo. Quando a gente estava falando lá dos 5 principais desafios, a questão de se conectar com o repertório vivido das pessoas para potencializar a assertividade na comunicação, acaba ajudando a superar essas barreiras de idiomas, de cultura, porque a vida vivida é em todos os lugares, em todas as culturas, né? É o que nos conecta, né? Todos vivem. Exato. E tem um detalhe aí, vê se vocês concordam. Eu vou começar um relacionamento, por exemplo, com o Felipe, num projeto. Os meus conectores não necessariamente são os dele. Então, eu preciso saber ler e identificar os conectores dele. Perfeito. Para poder estabelecer um vínculo. Senão não já vai. fica aqui o tema para próximo, hein? Comunicação não verbal. Né? Como que a gente utiliza isso como, né, um input para nossas mudanças de discurso. Se você estiver brincando, Felipe, vou te dizer que o convite vai chegar, viu? Pode chamar, que eu fiquei honrado demais em ter participado aqui, e só de ser convidado, para mim, foi tudo, né? Vocês são fantásticos. Então, para mim, é só agradecer a participação de todos, mais uma vez agradecer a vocês e lembrar a todos que a liderança, ela realmente é algo humano. Não importa a área que você esteja. Então, não se esqueça que os seus funcionários são pessoas, os seus fornecedores são pessoas e seus clientes são pessoas. Então, se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe fazer negócios. Perfeito. Maravilhoso. Não dá nem coragem de falar depois dessa, né, Júlio? Não. Sim. Aí, então, eu vou aqui reforçar o agradecimento, né, ao Felipe, mesmo, né? A gente sabe quanto vale, né, 1 hora do seu tempo para dividir com todo mundo, com a gente e com todo mundo. Total. E ela passa a valer mais agora, né? Porque certamente vai influenciar o cotidiano de cada uma das pessoas que nos ouviram. Então, é um valor inestimável. Muito obrigado mesmo. Matheus, obrigado por mais uma, né? E eu que agradeço, vocês dois, foi espetacular, gente. Muito obrigado. E você que acompanhou a gente aqui, espero que o seu cafezinho tenha sido tão gostoso quanto o nosso. E eu convido, junto com as buzinas aqui do lado, né? Eu convido vocês a interagir com a gente, a se conectar com o Felipe também no LinkedIn, enfim, a gente trocar bastante e fazer essa conversa virar transformações do nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Tchau. Um abração para vocês.